Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 12 de maio de 2025, nós vamos para a 30ª parte aqui do livro, né? Jogo dos Deuses. Acho que talvez vai ser a série mais longa aí que eu já fiz de algum livro, né? Porque realmente vale a pena. Se você, eu sempre falo, né? Porque de repente você está vendo o vídeo aqui pela primeira vez, então volta lá, pega do começo, né? Vale a pena você pegar, né, o fio da meada aí para entender direitinho o que o livro quer dizer. Mas é isso aí, vale a pena demais, então não perca, volte lá e assista. Antes da gente começar, né? Claro que eu vou lembrar vocês dos meus quadrinhos. Começando com a dupla que é para todas as idades, o Lambo e o Prédio. Na verdade, o Lambo, né, foi lançado no passado e o Prédio esse ano. Então, seria assim. Os dois têm trilha sonora lá no Spotify, né, para você realmente ter a sensação de estar vendo um filme. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega aqui, já mais para adulto, né, sobre nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia, escatologia, né, muita informação, mas com muita ação, uma trama de espionagem incrível, né, uma ficção científica também, então vale a pena você conhecer. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA, uma homenagem aos filmes como Rock e Karate Kid, né, os filmes dos anos 80 que usavam o pano de fundo da luta, mas para passar uma mensagem também de superação, de enfrentar os seus próprios conflitos, né? Uma história muito legal, tem trilha sonora no Spotify. Um outro dia, que é uma história que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura, sobre as armadilhas que esperam os jovens quando eles entram na maioridade, na faculdade, então droga, sexo, doutrinação política, tudo isso com uma mensagem sobrenatural muito legal. E o Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante sobre como enfrentar o mal face a face e vencer, não esmorecer, também vale a pena demais. Todos esses, todos com mais de 100 páginas, todos feitos por grandes artistas, gente que trabalha para a Marvel, para a DC, para o mercado europeu também. E você adquire diretamente comigo pelo meu site felipefolgose.com. O link está aqui embaixo, eu vou deixar na caixinha de descrição, é só você clicar, você cai lá, você pode conhecer as histórias, as artes. Não é por Amazon nem Mercado Livre, é diretamente comigo, tá, pessoal? Assim, eu mando para vocês com uma dedicatória, um autógrafo, com o maior prazer, qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Eu já mandei para o mundo inteiro, pessoal, Japão, África, toda, né, Rússia, toda a Europa, Estados Unidos, tá bom? Que mais? Aqui embaixo tem o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, que é onde você pode se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal, quiser apoiar, é pelo Subscribestar. E agradeço todo mundo que apoia o canal. Então tá tudo aqui embaixo, tá? Na caixa de descrição. Vamos retomar então aqui, pessoal, onde a gente parou. Peraí. Então, aqui, capítulo 11, né? Tá falando sobre o culto da nova ordem, né? Então, fala assim, uma porcentagem grande dos republicanos na Califórnia, eles estavam, vamos dizer, um pouco preocupados com a questão dessa adoção de uma organização mundial, né? Isso lá nos Estados Unidos, né? E em 1947 até 1950, o Congresso americano reviu as resoluções que prometiam uma federação europeia, né? Transformando as Nações Unidas numa autoridade global, né? Ou, de certa forma, já na época, criando uma forma de governo global. Dois exemplos, né? Então, você teve uma resolução 163 no Congresso americano com 14, né, congressistas, incluindo na época o Richard Nixon, que depois virou presidente americano, que queriam revisar, né, o Instituto das Nações Unidas, né, e queriam, vamos dizer, dar mais poder para o Conselho de Segurança, para ele se tornar uma força policial efetiva no mundo inteiro, né? Uma força policial mundial, vamos dizer assim, né? E aí, em 7 de junho de 1949, né, você teve uma outra resolução lá, número 64, chamada Federação Mundial, que tinha 111 assinantes entre congressistas americanos, né? E aqui ele cita vários, inclusive o John F. Kennedy, né, que veio a ser presidente americano também,
o Gerald Ford, que veio a ser presidente americano, o Franklin D. Roosevelt, que já tinha sido presidente americano, nessa lei dizia o seguinte, né? É nesse senso que o Congresso, vamos dizer, tem um objetivo fundamental a respeito da política externa, né, dos Estados Unidos, de apoiar e fortalecer as Nações Unidas e de buscar o desenvolvimento de uma federação global, uma federação mundial. Tá? Então, né, ele aqui já está vendo como né, os meandros aqui do que antecedeu a própria ONU, e como os políticos já estavam sendo influenciados e cooptados, né, para esse governo global. Né? Em 1952, a União Mundial Federalista iniciou, né, um Shabá, literalmente, pessoal, entre aspas, né, um Shabá de um governo global, né, e também um domingo do governo global, tá? Chamando atenção para o apoio interreligioso para o objetivo, né? Então já tinha um movimento ecumenista, tá? Para o desenvolvimento do governo global. E a campanha, e o memorando da campanha expressava os desejos de líderes religiosos que iriam se unir, entre aspas, né, para relacionar os princípios básicos das suas fés para né, atingir, para alcançar a paz através de um governo global. Então, de novo, né, eu me surpreendo quando qualquer cristão, né, qualquer um que se diz cristão e né, um líder religioso e promove isso, porque, de novo, se alguém leu a Bíblia e conhece o mínimo da Bíblia, né, já leu o livro de Apocalipse, sabe que, né, você vai apoiar a criação do governo global, você está apoiando literalmente o surgimento do que será o governo do anticristo, né? Então, bom, nesse memorando se tinha um pacote de relações públicas, né, com declarações de apoio de várias denominações, incluindo sermões e artigos escritos, né, a respeito do governo global e, vamos dizer, promovendo o governo global. Esses documentos eles foram enviados para, vamos dizer, localidades, né, dessa organização de federativa global, vamos dizer assim, para os seus capítulos, né, com instruções para contactar os rabinos locais das regiões e os clérigos locais, né? Então, os padres locais também, né? Algumas organizações, elas eram inclusive recomendadas, né, que elas deveriam fazer. Esse memorando, ele buscava, vamos dizer, publicamente relacionar tanto o sabá judaico como o domingo cristão, que eles não deveriam aparecer unidos entre eles, por exemplo, entre as congregações, para os judeus não deveriam falar que tinha um contraponto cristão, e para os cristãos também que não tinham contraponto judaico, mas que eles estariam trabalhando simultaneamente em ambas religiões. Aí lá na Califórnia, né, mais ou menos 500 líderes de igrejas perguntaram a eles se eles poderiam fazer sermões e distribuir literatura apoiando esse movimento globalista, né? E também sugeriram que nos boletins, né, das igrejas, né, nos domingos, eles promovessem a ideia de uma ordem global, de uma ordem mundial. Outra sugestão que foi dada, né, é que eles usassem o versículo de João, capítulo 17, 21, né, para promover, onde Jesus fala, né, que fala de todos sermos um, né, mas obviamente tirando isso completamente do contexto para promover a ideia de um governo global, né? Então olha só, né? E o autor aqui do livro, ele fala, né, mas esse versículo de João não é a respeito
de um ecumenismo, né? Não é a respeito também de política ou nada a respeito do mundo, né, nesse sentido. Ele é focado na unidade dos cristãos, né, tendo Jesus Cristo como o centro, né, como a verdade. E esse é um versículo que tem servido né, ao longo de gerações, né, para fortalecer, né, a ideia inclusive da trindade, né, da unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Não é a respeito de uma conformidade organizacional, né, de uma unidade política, de uma ordem internacional, não tem nada a ver com isso, né? E ele fala assim, vamos dizer, para a gente argumentar a respeito disso, né, dessa ideia, né, do globalismo, um governo global, né, mesmo que, vamos dizer, restrito por limitações constitucionais, né, ele operaria, né, rapidamente para autoritarismo. Né? E ele fala, será que essa é uma hipótese que a gente está disposto a apostar? Será que o mundo estaria disposto a apostar, né, no perigo de repente... É a mesma coisa como hoje a gente está vivendo com a inteligência artificial. Né? As pessoas estão, por mais que você tenha cientistas através, né, ou desenvolvedores de inteligência artificial já falando perigo, né, para a humanidade, mesmo assim as pessoas continuam apostando. E essa é a ideia de um governo global também. Né? Muita gente, sem ter um entendimento, né, acha que é uma coisa, não, a gente deve buscar isso, a gente deve ir atrás disso. Né? E ele fala, a história mostra que instituições democráticas podem ser abusadas e manipuladas, né, ao ponto de facilitar o surgimento de ditadores. Né? Tanto Hitler quanto Mussolini insistiram no caráter democrático dos seus sistemas políticos. Né? A esquerda faz isso, bom, nacional socialista, né? As palavras preocupantes do Lord Acton, né, que era um inglês ali do parlamento inglês, ele fala, ele nos alerta, as palavras dele é o seguinte: poder tende a corromper e poder absoluto tende a corromper absolutamente, né? Uma frase famosa, né? E o autor fala, eu me lembro de dois apoiadores britânicos do governo global. O primeiro, eu creio, estava convencido de que um governo global iria garantir o bem maior. E o segundo abraçou essa forma de pragmatismo despótico. Né? Então, seguindo a guerra, né, o Winston Churchill, ele publicamente promoveu o tal do Templo da Paz, né, onde as Nações Unidas seriam, vamos dizer, os garantidores dessa nova ordem. Ele expandiu a sua visão enquanto ele falava no encontro inaugural do movimento da Unidade Europeia, dizendo o seguinte: a criação de uma ordem mundial authoritative, né, em inglês, mas assim, vamos dizer, com autoridade toda poderosa, ele, no final das contas, é um objetivo que nós devemos abraçar, né, nós devemos lutar para alcançar. A não ser que um único super governo mundial possa ser estabelecido e trazido à ação rapidamente, o prospecto de paz e de progresso humano é duvidoso e negro, né? Ou escuro. Né? Então, de novo, o Winston Churchill, que para muita gente é um herói da Segunda Guerra e tal, né? Ele, além de que ele era druida, né? Pouca gente sabe, ele era, né, tinha ocultista, né? Mas era um cara que estava promovendo o quê? Estava promovendo um governo global. Outro inglês
que é o filósofo ateísta Bertrand Russell, que eu já falei muito do Bertrand Russell, porque ele era um socialista fabiano também, né? E ele postulava que a população mundial deveria ser controlada por um governo global, eugenista, né? O que era, vamos dizer, segundo ele, evidente segundo os princípios darwinianos, né, do Darwin. Então, de novo, é um controle global, porque aí a gente vai conseguir implementar um controle de natalidade global, forçar, né, quem que vai poder, e reduzir população, né, quem vai poder reproduzir ou não e reduzir população. Falando a respeito do problema populacional e sugerindo uma morte negra em cada geração, o Russell disse aos seus leitores, entre aspas, o estado das coisas pode parecer, vamos dizer, desagradável, mas fazer o quê? Na realidade, as pessoas com capacidade intelectual, elas são indiferentes à felicidade, especialmente das outras pessoas. Era um cara bonzinho, né? De novo, né? O Bertrand Russell, matemático, né? Cavaleiro da corte. E daí? O cara era mais um desses psicopatas, né? Ele tem um livro dele lá, que eu já li aqui para vocês, O Impacto da Ciência na Sociedade, onde ele fala que eles teriam que fazer com que a população amasse a sua própria servidão, né? Forçar a população através de alimentação, de remédios e de leis, para que a revolução final fosse fazer com que as pessoas adorassem a sua própria servidão, a sua própria escravidão. E é o que a gente está vendo hoje, né, nessa nova geração que, literalmente, né, eles vão fazendo uma lavagem cerebral para que as pessoas, os jovens, abram mão dos seus direitos, né, de o quê? De propriedade privada, de ter família, de reproduzir, para ser doutrinado e falar, não, eu prefiro ser um nômade digital, eu não tenho nada, eu sou feliz. Literalmente o que é o Fórum Econômico Mundial, né, propõe, e isso eles já falam há muito tempo, né. E o mapa disso é o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que também é socialista fabiano. Toda a galera da sociedade fabiana tinha esse mesmo pensamento malthusiano, né. É um governo global para controlar a população e, no fundo, o que pouca gente fala é que eles eram todos ocultistas, né? Membros da Golden Dawn, né? Da onde saiu o Aleister Crowley também, enfim. No livro de 1959 chamado Futuro da Ciência, o Bertrand Russell, oferece uma conclusão lógica para a sua imaginação tecnocrata, né? Ele diz o seguinte: eu acredito que, devido à loucura de alguns homens, um governo global só será estabelecido à força. Portanto, a princípio ele será cruel e despótico. Né, mas assim, o fim justifica os meios, né? Tudo bem, para a gente atingir um governo global, no começo, se a gente tiver que matar algumas pessoas, não tem problema, né? Ele continua, mas eu acredito que é necessário para a preservação da civilização científica que se for realizado, né, esse governo global, ele irá gradualmente crescer, né, para uma outra condição de existência tolerável. Então, peraí, que prognóstico é esse, hein, do senhor Bertrand Russell, né? Então é esse sonho utópico, de novo, né, dessa gente maluca. Não, nós vamos construir o paraíso na Terra, um estado perfeito, né? Utópico. Para isso a gente vai ter que ter um governo mundial, muitas pessoas vão ter que morrer, vai ter que ser despótico, mas tudo bem, porque no final, né, ele vai ter aqui condições toleráveis de existência. Aí o próprio autor do livro, né, o Cal, fala assim, não, obrigado, né, que tipo de sociedade que é essa, né, eu não quero para os meus filhos nem para os meus netos, né, e para que ninguém, e para também nenhuma outra pessoa, né. Mas, de novo, é esse pessoal que está no controle das instituições, no controle, né, como o Noah Yuval Harari, que é outro psicopata que está lá, né, criando política pública através do Fórum Econômico Mundial, né. E daí, quando a gente fala, né, as pessoas acham que a gente está exagerando, né, que isso é chapéu de alumínio, né. Mas por quê? Porque não conhecem, na verdade,
realmente as políticas, as posições dessas pessoas, né? Vamos continuar. Com o surgimento da internet, né? Com o surgimento do interesse ambientalista e sobre a ecologia durante o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, prioridades internacionais começaram a mudar. A ordem global para a paz mundial, ela continuava sendo, vamos dizer, o benchmark, né, o objetivo deles, e permanece ainda, mas eles começaram a mudar vamos dizer, a apresentação do projeto usando a cor verde, né? Então ele está falando que eles começaram a utilizar a agenda ecológica para promover também o governo global, falando que é só se a gente tiver um governo global que a gente vai poder desacelerar o processo de destruição do planeta, né? Então, durante a Convenção Constitucional Mundial, em 1968, organizada pela essa, né, Constituição Global e uma associação parlamentar, uma mulher chamada Lucille Green, ela foi a diretora, né, dessa comissão ecológica, e aonde provavelmente o primeiro documento, que foi feito, vamos dizer, ligando a questão ecológica com o governo global. Então, vamos recapitular, né? Ele está falando que a ideia do governo global é muito antiga, né? Isso já remonta pré-Primeira Guerra Mundial, né? Mas, no final dos anos 60, eles adicionaram um argumento para vamos dizer, esse esforço em tentar promover um governo global, que foi o quê? A questão da ecologia, porque soa bonito, né? Fala assim, não, a gente está protegendo a terra, né? Então você sai um pouco do campo da política, da geopolítica, e entra num campo social, né? Então, a população global, o tamanho da população global e dos recursos naturais, né, e o controle dos recursos naturais se tornaram, vamos dizer, uma área de interesse, né? E essa comissão começou a sugerir que a terra, a água, o ar e a energia deveriam ser controlados pelo bem comum, né? Outra recomendação era estabelecer uma agência onde eles iriam, vamos dizer, agir como gerentes, né? Gerentes, na verdade a palavra é trustee, né, em inglês, mas seriam, vamos dizer, os depositários, né? Seriam as pessoas que iriam controlar os oceanos, iriam controlar, né, as terras, né, e é isso que a gente já tem visto, né? Então o controle da população era a parte fundamental desse novo pensamento verde. Então, de novo, pegaram uma coisa antiga, que é o malthusianismo lá do século XVIII, uma teoria do quê? Que o governo que tem que controlar a população, quem pode ter filho, quem não pode, e deram uma roupagem verde, né? Fala assim, não, é para salvar o planeta, né? E aí, né, vários intelectuais começaram a surgir apoiando essa ideia, como, por exemplo, ele cita um aqui, um chamado Garrett Hardin, né, que era um intelectual americano famoso, falando o seguinte, né? Como que nós podemos ajudar, né, a um país estrangeiro a escapar da superpopulação? Claramente, a pior coisa que nós podemos fazer é mandar comida. Ele fala, bombas atômicas seriam melhores. Olha isso, que cara iluminado, né? Então ele tá falando contra, né, ajudar os países em situação de escassez, de pobreza, e fala assim, não, é melhor matar logo mais essa gente, porque a gente precisa, né, reduzir a população. Eu quero continuar vivendo, né? Essa é a cabeça dos caras. Eu mereço, eu sou intelectual, né? Minha família, as pessoas, a gente merece continuar vivendo. Agora, aquele povo, aquele povinho, né, mata tudo, né? Mas esse é o pensamento desses psicopatas, né? E aí no manual ambientalista, né, que foi preparado para o primeiro dia da Terra, né, simplesmente diz o seguinte, entre aspas, o objetivo deverá fazer com que metade da
atual população mundial ou menos seja reduzido. Tá? Na época, a população era em torno de 3,7 bilhões de pessoas. O professor de Stanford, o Paul Ehrlich, né, que depois ele se tornou o garoto propaganda, né, do controle populacional, ele fez uma equação onde ele apresentava a população como sendo um câncer na Terra que precisaria ser cortado. Esse Paul Ehrlich, que ajudou a escrever o livro que eu já li aqui para vocês, O Limite do Crescimento, do Clube de Roma, né? E agora, durante a pandemia, ele de novo, né? E quando tudo que ele previu ali no começo dos anos 70, nada aconteceu, né? Mesmo assim, o cara ainda continuava sendo considerado um acadêmico e tal, e ainda veio dar pitaco de novo durante a pandemia, né? Mas, de novo, olha a linguagem desse pessoal, é um câncer, a população é um câncer. Você está falando de vida humana, né? As pessoas são um câncer, então, né? E quem que não é um câncer? Então, vocês, né? A galerinha intelectual, né? A elite. Não, nós merecemos viver, nós merecemos andar de jatinho, né? Aquele povinho não pode comer carne, né? Não pode se alimentar, vai ter que comer inseto. Agora, nós merecemos, né? Ter todos os luxos, né? E aí, ele continua falando assim, guerra nuclear, pragas feitas por homens e a poluição, elas irão fazer com que o planeta se tornasse inabitável até 1990. Isso é o que ele falava, né? A mudança climática devida à atividade humana, especialmente, né, as nuvens, né, o efeito cloud effect, né, o efeito por conta das emissões de jatos, né, e isso irá fazer uma nova idade do gelo, e a superpopulação será o nosso fim. Porque nos anos 70, pessoal, e até começo dos anos 80, não era aquecimento global, era isso, era resfriamento global. Você vê como os modelos de científico não tem nada, é pura propaganda, né? Porque eles falam, não, a gente tem muita viagem, vai fazer um efeito, né, de nuvem atmosférico, vai esfriar a temperatura, vai congelar, né, a temperatura vai esfriar, não vai ter plantação e vai ser o nosso fim. Depois eles mudaram o modelo de né, o inverno global para aquecimento global. E depois nem falam mais aquecimento global, eles falam agora mudança climática, que é um absurdo, porque o clima muda sempre, a gente tem 4 estações, né? O clima está sempre mudando, né? Agora acabou de sair, né? Na Antártida, geleiras sendo formadas e tudo, né? Então, como que o planeta e a própria humanidade poderá ser salva do perigo da superpopulação, segundo eles? O Ehrlich sugeria um número de medidas de controle, tanto voluntárias como coercitivas, né? E ele entendeu que vamos dizer, a forma final de conseguir essa mudança social seria através de transformações políticas e religiosas. Presta atenção. O cara ateísta, mas fala assim, não, a gente tem que entrar no campo religioso. Então, na religião, ele reconhecia que o Zen budismo, né, e que a nova esquerda quase religiosa e que o movimento promovido entre os jovens na época, já entre os hippies, né, iria ajudar eles a atingir esse objetivo. Na política, seria o quê? Um regime planetário para administrar a Terra, né? Então esse regime planetário ele irá incorporar as Nações Unidas em um tipo de agência internacional para a população, recursos e meio ambiente. Tá? Esse mesmo pensamento foi promovido pelo Clube de Roma, que foi fundado em 1968 pelo industrialista italiano Aurelio Petti, né? E o clube permanece até hoje, né? Agindo através de
bilionários, né, vários gente, não é influenciador de Instagram não, gente realmente influência, como por exemplo Harry Kissinger, né, todos são parte do mesmo, né, a galera do Clube de Roma faz parte do Bilderberg, que faz parte da comissão trilateral, né, então você tem na época vivo o David Rockefeller, né, o Harry Kissinger, graças a Deus esses caras todos já morreram, mas o Clube de Roma continua existindo, né. E eles, olha só, já na época começaram a usar o que? Computador para projetar as tendências a longo prazo, né? E o clube, né, eu tenho 3 livros deles aqui, pessoal, né? Olha o outro aqui deles aqui, peraí, que uma hora eu vou ler para vocês, tá? Né? Aqui, a primeira revolução global, tá? Olha aqui do Clube de Roma, né? A Terra aqui pegando fogo. Então, são todos bilionários, pessoal, né? Todos ligados ao ocultismo também, né? O Olério Patti, a loja maçônica P2 lá na Itália, né? De novo, eles querem um mundo só para eles. O resto das pessoas eles querem que morram, né? A população não, vamos reduzir a população, né? E o clube concluiu que, né, que o crescimento humano, né, populacional, ele teria que ser limitado, né? Então a população e os recursos, segundo eles, estariam em direções opostas, né? E um colapso do meio ambiente era iminente, né? Esse problema, né, mundial, portanto, exigiria, né, uma solução sistemática. É o quê? É o caos a ordem saindo do caos. Então, eles criam um problema, criam uma narrativa, né? Ah, não, o mundo vai ser destruído porque, não, de novo, não pelo consumo deles, mas porque as pessoas estão se alimentando e tal. Então, qual que é a solução? Qual que é a ordem que eles querem? Não, então vamos limitar as pessoas, né? Não podem ter filho, não, né? É isso. No começo, o clube, né, de Roma, ele propunha um fórum mundial de técnicos experts que iriam, vamos dizer, entregar uma mensagem dramática sobre o estado do mundo, né, para apoiar as propostas políticas deles, né? Então a humanidade deveria ser guiada para atingir um equilíbrio planetário entre o desenvolvimento humano e a natureza. Nas palavras do estimado membro do clube chamado Erwin Laszlo, eles iriam, vamos dizer, aconselhar e proselitizar, né? Proselitismo é uma palavra usada o quê? Para religião, quando você fala de religião, né? Então ele está falando, basicamente está admitindo que isso é um culto, né? O Laszlo é um culto secular, mas que na verdade não é secular porque tem um fundo espiritual, né? Laszlo, né, que era um líder de desenvolvimento de teorias de sistema, ele projetava uma transformação radical das políticas planetárias, né, do planeta Terra, né? Então seria uma autoridade ecológica global e uma corte ecológica global. Nesse, vamos dizer, meio intelectual, né, dessa era do planejamento global, né, junto com, em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, eles firmemente começaram a promover a agenda verde na mídia, no mundo. Então, né, isso já lá no começo dos anos 70, pessoal, né? Olha quantos anos já fazem. Liderado pelo Maurice Strong, né, que era um canadense ligado ao Clube de Roma, essa conferência ela ligava o desenvolvimento, vamos dizer, humano com exigências ecológicas, né? E aí um novo entendimento de uma unidade planetária estava surgindo. Então, de novo, começaram a criar uma narrativa de que o que? O mundo vai ser destruído se a gente, então, não criar um governo global, né, para controlar a população, para controlar os recursos, quem pode comer o quê, né? Não adianta aí as pessoas quererem trabalhar, né, e consumir, né, e ter filho. A gente tem que controlar tudo.
Então, olha como a agenda dele já avançou, pessoal, daquela época de 72. Na verdade, isso é mais antigo, né? Remonta lá até o surgimento do Partido Tecnocrata nos anos 30. E, na verdade, isso vai mais atrás também, né? Como eu citei aqui o Thomas Malthus, né? Lá do século XVIII, do Império Britânico. E sempre essa ideia de um governo global tirânico que tem que controlar a população. E agora a gente já com internet, com, né, inteligência artificial, com a renda básica universal, as coisas já estão muito mais próximas do que deles terem esse controle que antes eles só projetavam e teorizavam, mas nessas décadas, desde aquela época, o sistema de controle, principalmente através da tecnologia, tem se avançado, né, pessoal? Então, a gente já vê na China o crédito social já exatamente coibindo o cidadão, né, controlando o cidadão. Né? E, pessoal, é questão de tempo. A moeda sendo digitalizada no mundo inteiro, né? Esse projeto tecnocrata de que controle social através da tecnologia, né? De novo, é o que a Bíblia já fala em Apocalipse 13. Ninguém vai poder comprar ou vender se estiver fora desse sistema. Né? Tudo isso falando, não, nós vamos salvar a terra, entendeu? Então, né, por isso que, infelizmente, tem muita gente que compra essa propaganda, né? Vê sei lá, o âncora do telejornal falando, não, nós vamos salvar, não sei o que lá, e acha que eles têm boa intenção, não, então eu tenho que obedecer, eu tenho que, né? Sem saber que, né, eles estão escravizando a humanidade, estão roubando os nossos direitos, estão, né? Porque eles se acham a elite, eles se acham os merecedores, né? São os mestres do universo, literalmente, né? Então, nas décadas futuras, né, tudo isso foi sendo, vamos dizer, repaginado, né, como liderança global. Então seria o alinhamento voluntário de cada nação dentro essa estrutura coletiva, né, de valores e de decisões. Então, de novo, né, se uma empresa não se alinha através da toda a política ESG, a empresa não tem benefício, ela não tem, vamos dizer, empréstimo, né? ela não vende no mercado global, começam a boicotar, né? Então ela tem que ter os certificados lá, ela tem que ter o certificado ESG, da bababá. Para os países, eles fazem as mesmas coisas, né? Então o país começa a ter restrição comercial, né? Quando não, sanção mesmo, né? Sanções econômicas, políticas, né? E aí eles vão forçando com que os países, então tem tanto o público, né? Instituições públicas, governos e tal, quanto o privado, empresas e tal, se alinhem às políticas que eles, entendeu? É quase que uma máfia, né? Fala assim, se você não obedecer, a gente vai te castigar, né? Vamos te punir. Bom, e aí surgiram também, né, um evento chamado o Desenvolvimento Sustentável para uma Nova Agenda Mundial. Né? E era esperado que nesse evento, né, discussões a respeito né, e ações fossem desenhadas. Né? Isso, vamos dizer, foi feito na conferência junto com a Unesco, né? Um tal de um protocolo Manitoba, porque eu acho que foi lá feito em Manitoba, acho que no Canadá, né, se eu não me engano. E no capítulo 2 desse documento, eles pediam uma Constituição Global Verde. Basicamente é o quê? É um governo global, acima de qualquer Constituição Nacional de cada país. Né? Então, de novo, na agenda global é a mesma coisa como a Organização Mundial da Saúde tentou fazer agora com a desculpa de uma próxima pandemia, falando o seguinte, olha, agora então, se houver uma nova pandemia, todos os países têm que abrir mão da sua governância, não tem mais executivo, legislativo e judiciário, não, todos os países abrem mão e a gente vai
mandar em todos os países. Então é mais ou menos a mesma coisa, só que com a desculpa do meio ambiente, né? Então eles dizem o seguinte, né, nessa Constituição, a questão não é se políticas globais são necessárias, a questão é como nós iremos atingir, né, acordos legais para completar esse programa efetivo de aplicar sanções contra a não compliance, né, o não acordo, o não obedecimento, né, que irá obrigar cada nação, independente do seu tamanho, a concordar com uma série de princípios que são exigidos para garantir a sobrevivência da vida na Terra. Talvez nós cheguemos à conclusão de que não haja outra alternativa além de um sistema rígido de controle aonde isso será equalizado a um estado policial. Infelizmente, para podermos salvar o planeta de um biocídio, deve haver restrições muito poderosas contra coisas negativas ou coisas contrárias, ou aqui coisas erradas, né? Essas restrições elas devem transcender as barreiras nacionais, as fronteiras nacionais, elas devem ser globais e devem ser enforçadas. Deve haver existe a necessidade de uma agência para prevenir que ecovândalos ajam unilateralmente. Então, é isso, né? Como, por exemplo, no governo Bolsonaro, as queimadas na Amazônia, né? É um ecovândalo. Então, basicamente é o quê? Cria uma narrativa, né? Mesmo que até mandam agentes infiltrados lá para tocar fogo, como na época foi pego, né? Um monte de gente ali tentando, né? Além da queimada, que é uma coisa naturalmente feita, né? E a própria natureza, né? Existe queimadas na época da seca, cai um raio e o quê? E a natureza se regenera, né? Mas não, é a politização e a propaganda, usar isso para propaganda, para falar, não, tá tudo em chamas. E agora, né, você vê, né, essas estatísticas nesse governo agora atual, né, que superou qualquer recorde, né, qualquer métrica de queimada, enfim, né. Então o negócio não é a causa em si, mas é como isso é vendido para a população, né? Como que isso vira narrativa, vira agenda, né? Mas então o que? Eles querem, não, a gente tem que ter aqui um governo global, né? E se o país não obedecer, a gente vai falar ecovândalo lá, né? Então, agências de, vamos dizer, policiais, vamos dizer assim, né? Elas devem estar no poder para agir contra a nação, vamos dizer, que desobedeça a isso, né? Portanto, é necessário, né, criar uma agência que seja aceitável a todos os estados do planeta, né? Então, um órgão, né, que vai ser, vamos dizer, ter as chaves de todos os governos, né, basicamente. Nós podemos aceitar o fato de que sempre haverá uma ou outra nação que não concordará, né, com o nosso plano, e nós devemos ter a capacidade de fazer sanções efetivas contra essas nações. Se as sanções não funcionarem, a ocupação física e a instalação de um governo, vamos dizer, substituto, será imposto sobre essas nações desobedientes. Né? Vocês estão entendendo, pessoal? Basicamente é isso. Então você não quer obedecer a gente vai mandar um exército, a gente vai ocupar a sua nação. Isso é o quê, pessoal? Isso é guerra, né?
Porque um dos principais motivos de uma guerra é uma invasão territorial, é a perda de soberania nacional. E eles estão, o quê? Promovendo essa ideia, essa agenda. Basicamente roubo, né, pessoal? É a mesma coisa que a esquerda, sempre a esquerda quer roubar usando outros nomes, né? Não, nós vamos desapropriar em nome o que da proteção climática, ambiental. Não, é roubo. Você está querendo o quê? Entrar no país, tomar os recursos nacionais, né? Matar a população daquele país, que é genocídio, né? E bom, surgindo através disso tudo, né? Eles criaram essa hipotética ideia de uma Constituição Global Verde. Tá? E essa Constituição, ela deverá ser imposta em todo o mundo, né, como uma expressão política de um novo sistema de valores radicais. Os governos deverão, os governos que a partir de então entrarem em poder, né, que forem empossados, eles devem obedecer, né, de forma efetiva a Constituição Global Verde. E as Nações Unidas, ela será a signatária e ela terá a responsabilidade desse controle desses países, né, globalmente. Estados-nações serão também signatários, eles tomarão responsabilidade sobre o impacto da indústria, das atividades industriais e comerciais que ocorram nas suas fronteiras, né, nos seus territórios. E o Congresso Global Ambiental, ele terá a autoridade constitucional e a responsabilidade de inspecionar e determinar o grau de obediência de cada nação signatária. Né? Então, a proteção ambiental, ela será o maior dever da humanidade. Né? E para isso, para esse fim, irão haver zonas selvagens desumanizadas, que isso será um ato legal. Né? Então, o que será controlado vai ser a população, não a vida selvagem. Né? Então, eles estão falando assim, não, nós vamos cada vez mais desapropriar terras, né? Então, por isso que, né, o agro, então a gente vai desapropriar tudo isso, a gente vai proteger essa terra não vai poder ser habitada. Né? Então, pessoal, né, é o que? Primeiro é roubo de terra, né? Segundo é como que você reduz população? Tem várias formas, né? Pode ter uma guerra, pode ter uma pandemia criada, né? Agora, fome, né? O Harry Kissinger, se eu não me engano, em 67, né, tem um documento lá, um memorando dele conhecido sobre uma política para os países de terceiro mundo do quê? De controle de alimento. Então, não vamos dar comida. Você tem várias formas disso também. Né? Você tira incentivo agrário, você controla sementes, né, o que estão fazendo agora através da Monsanto, da Bayer. Você tem inflação. Outra forma, né, de fazer o quê? Aumenta o custo de vida, as pessoas têm menos filhos, né? Geralmente. Né? Continua aqui. Então, debaixo de uma justiça social, né, olha a palavra-chave deles, justiça social, né? Esse documento ele recomendava, né, uma renda básica garantida do nascimento à morte de cada mulher, homem e criança na Terra. A universidade, livre educação, que na verdade é uma deseducação, né? Medicina livre, né? E acesso a um trabalho socialmente útil seria a marca dessa nova era de equalidade global econômica. Aí o autor fala assim, mas como que algo utópico como esse funcionaria? Basicamente, eles estariam assimilando aquilo que foi proposto pelo movimento tecnocrata em 1930, que era explicado como um sistema de
contabilidade energética que iria predeterminar lotes de energia para cada pessoa, para que o equilíbrio social fosse garantido. Então, basicamente, cada cidadão teria um número X de energia para consumir, seja energia através de calorias de alimentos, seja energia do que é de gasto, por exemplo, de vestuário, de habitação, de locomoção. Vocês estão entendendo, pessoal? Os recursos naturais, então, são escassos, né? Segundo eles, e, portanto, a justiça social só seria atingida através de uma política global de uma criança por família, né, para ser implementada. Isso a gente sabe que, obviamente, se corta a população pelo meio, né, porque para manter qualquer população, cada família precisa de pelo menos, acho que se eu não me engano, são 2,1 crianças, né, mas basicamente 2 filhos, pelo menos, porque você tem 2 pais, precisa ter 2 filhos para manter a população, né, no mínimo equilibrada. Não tem crescimento, mas no mínimo. Então, se você a cada 2 pessoas você só reproduz um, você está cortando 50%, você está cortando pelo meio, né? Segundo eles, isso calibraria, né, o balanço da produção, de consumo e de população. Seria um gerenciamento da humanidade pelo bem do próprio planeta. E isso sim seria um desenvolvimento sustentável. Então é importante a gente entender, quando a gente ouve na mídia, né, essas palavras, esses clichês, né, desenvolvimento sustentável, justiça social, o que na verdade quer dizer isso, pessoal, né? Não é nada sustentável, não é nada justiça, né? Não tem nada, é tudo balela, né? Obviamente, nem todos irão apreciar viver debaixo dessa versão de uma ordem mundial, né, que vamos dizer, equiparada a um estado policial. Mas o autor fala, mas e daí, né? Porque, segundo eles não estão nem aí para as pessoas, né? Eles vão reformular a cultura, né? Vão reformular os valores para fazer com que as pessoas obedeçam, né? Porque, segundo eles, o planeta não admite insubordinação. Né? Continua aqui, ele fala assim, né, eles, né, lá no documento, popular ou não, os governos verdes irão se opor a qualquer cultura que prove ser prejudicial, né, por razões de gênero, idade, cor, raça, religião, crença, orientação sexual, condição psicológica ou mental, status matrimonial, composição familiar, fonte de renda, crença política, nacionalidade, preferência de língua ou lugar de origem. Então, basicamente, estão falando o quê? A gente não vai respeitar nada a respeito de nada, de ninguém, né? Nós vamos impor isso à força, goela abaixo, queira você ou não, né? Essa Constituição Global Verde, teoricamente, ofereceria uma séria redução populacional através de uma visão de mundo que tá, vamos dizer, por baixo, né? Ela tá condicionando a cultura, né? E ele fala, poucos meses após, né, esse encontro da Terra, né, o Earth Summit, né, o Conselho Canadense para a Cooperação Internacional promoveu um workshop no Rio de Janeiro, onde o lema era o seguinte: nós devemos unificar o mundo em uma única ordem, né, segundo estava lá no resumo do workshop, né. Bom, a gente encerra nosso vídeo aqui. De novo, né, pessoal? Então, é muito importante a gente, né, porque a gente é doutrinado na escola, na faculdade, pela mídia, por comercial, em novela, em filme, em jornal, né? Eles controlam as instituições e vão
bombardeando, e você, obviamente, que acha que você quer ser um bom cidadão. Não, vamos fazer a nossa parte, vamos. Mas não é só, não, é reciclar o lixo, né, ter essa. Que são coisas que são lógicas que a gente deve fazer, porque a agenda é muito outra, pessoal, é controle populacional. Né? Então eles vão vendendo isso para o quê? Para fazer com que as pessoas. Não, eu participo, olha só, eu sou um bom cidadão, né? Eu estou fazendo a minha parte e tal. Você tenha. E pronto, você, né, comece a ser doutrinado. Né? O próximo passo é o que? Não. Então, imagina, eu não vou ter filho nesse mundo, né? Ou não, eu não vou ter filho para salvar o planeta, né? Tem grupos, literalmente, de mulheres que abdicam da vida para, né? Não, eu sou um cidadão iluminado, né? Eu vou salvar o planeta, né? Eles estão rindo porque eles têm as suas famílias, eles têm os filhos, né? Menino, menina, né? Não tem nenhuma confusão de gênero, né? Você vê as fotos ali da, né, família Rothschild, né? Todos os meninos vestidinhos de azul, as meninas de rosa. Agora, para o povo, não, a gente precisa, né? A gente precisa perverter, precisa. Porque o objetivo, no fundo, é redução populacional. Eles querem, não, ter né, a Terra para nós. Né? Nós merecemos ter o planeta, a gente, né, esse povinho a gente reduz. Né? Mas claro que tudo isso vai culminar no que a Bíblia já fala. A gente já sabe o final. Né? Se você nunca leu, não sabe, eu estou aqui para, né, te informar. Conheça, leia. Né? E tudo isso no final, pessoal, tem um desdobramento espiritual claro. Né? Deus é real, pessoal. A gente está vendo, né, as profecias acontecerem perante os nossos olhos. Né? Cada ano é mais próximo, né? Se aproxima mais. Esse ano 2025 ainda muita coisa vai acontecer. Né? Tem coisas que eles falam. Né? Acho que eu falei a primeira vez que eu li lá, acho que foi 2022, da Renda Básica Universal, do BIS, né, do Banco de Acordos Internacionais, que é o quê? Esse ano, 2025, em outubro. Então, está muito acelerado. Né? E, novamente, não seja pego de calças curtas, né? Porque quando as coisas acontecem, o impacto é tão grande que muitas vezes as pessoas não estão nem emocionalmente preparadas para lidar com essas coisas. Né? E pelo medo elas acabam obedecendo, como foi no caso da pandemia. Né? Muita gente nem pensou. Você falava, as pessoas não estavam num transe, né, de medo, né, ouvindo só a mídia. E aí, né, obedeceram, e muita gente sofrendo consequência disso hoje. Né? Muita gente. Muita gente morreu, inclusive, né? Muita gente doente, enfim. Agora, o principal é o teu espírito, né? É a tua vida espiritual. Não só a nossa vida aqui, mas, né, para onde você vai. Então, como sempre, eu fecho um vídeo fazendo uma oração para que você tenha a oportunidade de entregar a sua vida a Deus, entregar a sua vida e receber a vida dele. Né? Você entrega a tua vida, né, falha, com todas as tuas limitações, né? Deus recebe isso e ele te dá a vida dele, né? A vida eterna, através de Jesus, que é Deus encarnado, morreu na cruz, pagou o nosso preço para que a gente, né, volte a ser um com Deus, você tenha comunhão com Deus, seja perdoado por Deus, receba o perdão de Deus e tenha a vida eterna, receba o Espírito Santo em você. Vamos fazer essa oração então? Porque isso é uma decisão tua, né? Deus não força ninguém e você é um ser, né, que tem livre-arbítrio e ele fala, né, esse que coloca dois caminhos, né, o caminho da vida e o caminho da morte. Ele fala, escolha a vida. Né? Então, que você hoje escolha, né, fala assim, não, eu quero ser um com Deus, eu quero, né, não quero nada com o mal, com aquilo que leva à destruição, né? Eu quero o caminho que leva à vida. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele é o Pai e o Pai são um. Então vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim.
Senhor Jesus Cristo, hoje eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo por tudo aquilo que eu fiz até hoje que me levou para longe de Ti. E eu decido fazer o caminho contrário, Pai. Eu decido ir em direção a Ti. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados e eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu recebo o Teu Espírito Santo em mim, eu abro o meu coração, a minha mente, a minha vida, para que Tu seja entronizado como Deus na minha vida. Eu me entrego a Ti, eu peço, seja feita a Tua vontade aqui na terra, na minha vida como no céu. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu quebro hoje, Pai, anulo, rejeito, Pai, qualquer autoridade que eu dei ao mal na minha vida, qualquer pacto que eu fiz, qualquer aliança que eu fiz com o mal, hoje é destruída na autoridade do Teu santo nome, Pai. E eu faço uma nova e eterna aliança no Teu nome, no Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Tu é o meu Deus, Tu é o meu Senhor. Eu passo a ser propriedade exclusiva Tua, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu me resgata do império das trevas e Tu me transporta para o Teu reino, o reino do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Entrego minha vida a Ti. Eu peço da ordem aos Teus anjos ao meu respeito. A partir de hoje, venha dirigir os meus passos, Pai, o meu pensamento, venha renovar a minha mente, venha me dar novas emoções, novos pensamentos, novas sensações. Obrigado pela Tua direção. Eu quero cumprir o Teu propósito na minha vida aqui na terra, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, eu Te louvo e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, né, nós temos aqui um livro vivo, porque a palavra de Deus aqui não é simplesmente um livro. O Espírito de Deus, ele sai dessas páginas, ele entra em nós, ele te alimenta, te restaura, te cura, te purifica, santifica. Amém? Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de leitura, de oração e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra. Uma igreja bíblica que pregue a Bíblia, não falsa igreja que prega, né, esquerdismo, ideologia de gênero, né, todo esse manual aí da esquerda aí para controle social, e seitas também que o que? Falsas igrejas que não reconhecem, por exemplo, que Jesus é Deus e homem simultaneamente, tá? E também que fala, não, nós temos aqui um profeta ou uma profetisa moderna que escreveu um livro, que não é a Bíblia, mas é tão importante quanto a Bíblia. Tudo isso, pessoal, é anátema, a Bíblia diz, é maldito, né? Então, não passa nem na porta desses lugares, ore e peça, né, que Deus te conduza a uma igreja onde você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, né, onde o nome dele é glorificado, amém? Ore e com certeza o Senhor vai te dirigir. Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Então, não deixem de entrar em contato, né, muito disso que eu falei, principalmente no vídeo de hoje, está resumido na trilogia do Aurora, Caos e Ômega, tá? Você vai entender isso de uma forma muito fácil, muito divertida. Um presentaço para você dar também para alguém, para quem, né, você quiser presentear. E vai ser um prazer falar com vocês, tá bom? Deus abençoe, uma excelente semana. Até quinta-feira. Tchau.